Olá, povo, meu povo querido, povo de Deus. Bom dia, como vocês estão? Tudo bom? Graça e paz da parte do Eterno. Exaltado seja o Deus da glória, que tem nos abençoado, tem nos visitado, tem nos acordado e estamos vivos pela sua infinita misericórdia e graça. Então, um forte abraço a todos os meus amados irmãos e meus queridos seguidores, né? Que coisa boa! Hoje, sábado, dia 22 de agosto de 2026, e nós estamos no último dia da semana. E hoje você é muito bem-vindo, como todos os dias, no nosso canal, o Café com Deus Pai, o nosso devocional. E hoje nós iremos falar no Cantinho do Coração, iniciando o nosso devocional, como todos os dias. E eu quero iniciar com uma frase que muita gente fala: cuidado para não cair. Já escutou essa frase? Acho que todo mundo fala essa frase, né? Alguém tá com alguma coisa, cuidado aí para não cair, cuidado para não cair, tá molhado, tá liso, né? Mas essa frase, ela tem um fundamento bíblico muito forte. Tem duas referências muito fortes relacionadas a isso. Tem Provérbios 16 e 18, que diz assim, olha: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda, conforme Provérbios 16 e 18. Também baseado nessa frase, cuidado para não cair, tem também 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, que diz assim, olha: assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia, né? Então, a frase em foco hoje no Cantinho do Coração, para todos vocês que me ouvem nesse exato momento, é cuidado para não cair, não é? É uma frase muito falada, porém, o cuidado aqui é a questão de se manter de pé na presença do Senhor, não é? Porque muitas das vezes, pelo simples fato de nós sermos envolvidos no reino, trabalhar no reino, viver no reino, não é? Sempre estar pregando a palavra de Deus, louvando, às vezes nós sentimos um certo desleixamento no sentido de buscar mais a Deus, de ler mais a palavra, de estar mais próximo de Deus, né? De fazermos os nossos devocionais todos os dias, de estarmos em comunhão com o nosso Pai todo momento. Por quê? Orar sem cessar não é você estar 24 horas de joelho, mas é a sua mente, o seu espírito focado em Deus. Orar em todo tempo é estar de sentinela, atento, né? Opa, deu um sinal aqui de alguma coisa, eu já vou interceder a Deus. Eu não sei do que se trata exatamente, do que está acontecendo nesse momento, mas eu vou começar a orar. Senhor, vá na frente. Deus vá lá, faça algo extraordinário, né? E aí, cuidado para não cair, é justamente isso daí, é você não se sentir o super bambam, o superstar, não é? Ah, não, eu já conheço a Bíblia, ah, não, eu prego, ah, eu canto, ah, quando eu oro, Deus me ouve e me responde, glória a Deus por isso, glória a Deus que você prega, glória a Deus que você louva, porém não esqueça que nada é seu, que tudo vem de Deus, não é? Então, você que está de pé, cuidado, olhe e não caia, não é? Que Deus te abençoe com muita alegria neste dia chamado sábado, o último dia da semana, dia 22 de agosto de 2026, e que o eterno Deus possa estar te cobrindo de bênçãos, que você inicie o teu final de semana cheio da presença de Deus, você e toda a tua casa, tá bom? Deus te abençoe muito. Então, fechando o nosso Cantinho do Coração e indo para realizarmos mais um Café com Deus Pai, neste dia abençoado chamado sábado. E o tema de hoje é este: onde mora o perigo? O tema é esse, onde mora o perigo. E a temática do tema do Café com Deus Pai hoje, do dia 22 de agosto de 2026, este sábado que estamos iniciando, é o seguinte: cuide para não se achar tão bom a ponto de criticar os outros, não é? Então, quando nós estamos se sentindo
capazes na totalidade, a gente começa a criticar determinadas coisas, não é? Então, o que acontece? Eu sou muito exigente comigo mesmo, em todas as áreas. Então, a primeira pessoa a ser criticada sou eu mesma. Eu mesmo me critico, eu mesmo me reprovo. Por quê? Eu estou vendo em mim algo que eu não estou conseguindo enxergar. E quando eu acho e tenho dúvida que não está bem, eu pergunto a outra pessoa e falo, ó, por favor, fala aí o que tu estás vendo, se tá bom, se não está, me fala aí. E aí a pessoa, quando me retorna, eu vou corrigir aquilo ali, seja o que for, na estética, na fala, em alguma coisa que eu falei que não foi legal, tá entendendo? Que se você pensar que é só você que erra, você tá muito enganado. Eu erro e erro muito. Eu já disse e costumo dizer, eu sou o pilotão da tropa de elite de falhas, né? Então, não se preocupe quando você errar, é porque você estava fazendo algo. Só erra quem está fazendo algo, gente. 90% das vezes, quando nós erramos, é tentando acertar, é tentando fazer o melhor, é tentando dar jeito em alguma coisa. E às vezes dá certo, às vezes não. Porque tem um lado humano, o lado humano falha. E às vezes Deus permite que haja falha para que a gente aprenda, não é? Mas onde mora o perigo? Baseado em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, que diz: assim aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia, né? É o que eu acabei de falar. Então vamos para a história do nosso devocional Café com Deus Pai, no dia de hoje. E diz o seguinte, olha, na vida, muitas vezes, sinais acontecem para nos despertar. E só quando algo escapa do controle é que percebemos o quanto estávamos distraídos, não é? Existe uma história real que ilustra isso de forma assustadora. Observe esse testemunho, é muito forte. Um paraquedista experiente, com anos de salto e manobras num dia comum, durante seu terceiro salto, simplesmente se esqueceu de colocar o paraquedas. Gente, ele se abraçou com a morte no ar. O que é isso? É o costume, é a confiança, é a autoconfiança de que ele é capaz de saltar e tudo ia dar certo. Ele esqueceu de colocar o paraquedas. Saltou, só percebeu no ar e era tarde demais. E não havia mais o que fazer, senão encarar a morte em queda livre. Ele teria que estar com a armadura de Saul, né? Para ele não morrer da queda. A armadura que foi rejeitada por Davi, porque não cabia para ele, não dava certo para ele, né? Foi rejeitado, mas por ordem divina, porque na verdade, Davi não tinha nada que lutar com aquele armamento, até porque o que ele ia enfrentar, a vitória dele não vinha pela armadura, né? E nem pela arma, né? Era pelas pedrinhas. Mas no caso aqui do paraquedista, só se ele tivesse com a armadura de Saul, né? Todo cheio de paramentos, né? Para não se esbagaçar todo. Mas o que acontece? Sabe qual é o detalhe mais inquietante dessa história? Isso não acontece só nas alturas. Acontece aqui em terra firme. Acontece na vida. E muitas vezes na fé. Isso é muito forte, gente. Você se sente capaz, né? Você se sente uma pessoa muito perfeita para resolver tudo. E aí, em um dado momento, você vai ver que você não pode. Que nem tudo você pode. Nem tudo você resolve. Eu não estou falando de profissionalismo. Eu estou falando de capacitação em meio a uma concretização de conhecimentos. Eu estou falando de algo que você faz todos os dias e que um detalhe pode destruir toda a
a sua estrada. Quer ver? Quando você é motorista, você está dirigindo. E aí você vai chegando em casa. E aí você solta o cinto de segurança. Mas na entrada da tua rua tem uma barricada dos amarelinhos. E quando você solta o cinto, ele viu que você soltou. Não tem como você colocar mais. Ele vai parar você e ele vai te multar. Vai ser pontos na carteira, você vai pagar uma multa e você vai ser multado. Por que fez isso? Porque vem na tua mente, eu estou chegando em casa, quem vai para casa não se molha. E você já vai se desfivelando o cinto. Eu estou contando isso, sabe por quê? Porque eu estava viajando com uma irmã de avião. Estava vindo do norte e nordeste. E aí, quando foi pousando aqui, antes de o avião já estava em terra. Só que ainda estava correndo, né? Para parar, eu soltei o cinto de segurança. E ela falou, você está totalmente errada. Porque o avião, já estamos em terra, você soltou o cinto de segurança, ainda não é hora de soltar o cinto. Você recebeu ordem para soltar o cinto? Eu falei, não. Então você está errada. Por favor, afivele o cinto. E eu tive que afivelar o cinto e obedecer àquela senhora. Ela estava errada? Não, ela estava certa. Se o avião desse um supapo, alguma coisa acontecesse, eu ia voar, porque eu estava solta. Não é? Então, o cuidado onde mora o perigo é aí. É no meu relaxamento. Quer ver? Eu ponho uma carne no fogo. E aí eu começo a olhar alguma coisa que é do meu interesse, de imediato chegou para mim. E eu vou olhar, mas uma coisa chama a outra. E aí geralmente quando acontece isso, eu vou lá e desligo o fogo. Porque para você que não sabe, eu sou dona de casa e cozinho. Quando isso não ocorre, daqui a pouco minha nasal vai sentir um cheirinho de queimado. O que é isso? Foi porque a mente saiu do lugar que eu estava fazendo. Entrei em outro departamento. Por quê? Porque simplesmente eu coloquei no meu juízo que aquilo ali eu sei fazer. E que não precisa de se preocupar com aquilo ali. Mas acontece que o fogão, está dependendo de alguém que controle. E o controle saiu de lá. É a mesma coisa, você está confiando totalmente em Deus, mas há um dado momento que você fala, não, Senhor, isso aqui eu não vou nem te clamar, porque isso aqui eu já faço todos os dias. Mas todos os dias você tem que dizer, obrigada, Senhor, porque eu deitei, porque eu dormi, porque eu acordei, porque eu estou de pé para viver mais um dia na tua presença, né? Então a Bíblia vai dizer, você que está de pé, cuidado, olhe e não caia, não é? Aleluia. O início de uma jornada com Deus costuma ser cheio de zelo. Oramos, buscamos, vigiamos, temos todo o foco e atenção para nos conectarmos genuinamente com o Pai. Mas com o tempo, familiarizamos, pode gerar relaxamento. Acontece também no trânsito, onde dados apontam que grande parte dos acidentes em perímetros urbanos ocorre próximo à residência um dos motoristas. Tudo isso porque perto de casa nos sentimos seguros e baixamos a guarda. É o testemunho que eu acabei de dar, né? Na vida espiritual não é diferente. Quando achamos que já sabemos tudo, já estamos fortes, já lemos o suficiente e já estamos tão bons a ponto de criticar os outros, em contrapartida, relaxamos na oração, na palavra, na intimidade com Deus, né? Correndo totalmente o risco de saltar sem perceber que os paraquedas ficaram para trás, né? Então, se você orava, se você jejuava, se você clamava, clama mais, ora mais, intercede mais. Eu preciso orar mais. Eu preciso ler Bíblia mais. Eu preciso confiar mais. Eu preciso buscar mais. Eu preciso interceder ao Pai mais dia após dia. Por quê? Eu dependo de Deus Pai. Eu preciso de Deus Pai 24 horas na minha vida.
Então eu digo por mim, eu preciso buscar mais, eu preciso estar mais, sempre mais, buscando mais a Ele em todos os momentos da minha vida, porque eu dependo dEle, eu preciso dEle para viver o extraordinário na minha vida. A Bíblia não deixa dúvidas, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda, conforme Provérbios 16, 18 que eu já li. O cuidado diário, a vigilância, o coração, humildade e a dependência, não só para quem está, para quem permanece forte. Mantenha-se de pé. Eu vou ler novamente. O cuidado diário, a vigilância, a oração, a humildade e a dependência não são só para quem está no início ou se sente fraco, mas são para quem permanece forte. Mantenha-se de pé quem aprende todos os dias e depender de Deus, humilhar-se e nunca a confiar apenas em si. Dependa de Deus, confie em Deus, porque tudo vai dar certo. Minha confiança está em ti, Senhor. Então você que ficou comigo até agora, coloca lá nos comentários. Minha confiança está em ti, Senhor. Porque quando você está confiando nele, onde mora o perigo, o Senhor vai estar com você. Cuidado, olhe para que não caia, o Senhor vai estar olhando para você e você está num reconhecimento que você não é, que você não faz, que você não é capaz. E que quem faz todas as coisas é o Senhor, né? Glória, pois, a Ele. Hoje estamos no número 234 do Café com Deus Pai. Mas se não fosse Deus Pai em primeiro lugar, eu não tinha saído nem do primeiro, juntamente com vocês, né? E aqui eu já deixo o meu muito obrigada e já faço um apelo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, compartilha, né? Divide esse pedaço de café aí com alguém para que alguém também usufrua deste maná. Entendeu? Então, porque minha confiança está em Deus. Então eu repito, cuide para não se achar tão bom a ponto de criticar os outros. Onde mora o perigo? Assim aquele que considera estar de pé, cuide para que não caia. 1 Coríntios 10 e 12. Só confirmando, se você ficou comigo até agora, coloca lá nos comentários para eu saber que você ficou comigo. Minha confiança está em ti, Senhor. E aí eu vou saber que você ficou comigo, tá bom? Deus te abençoe, Deus te dê graça, que o eterno Deus te mantenha firme de pé, que suas mãos eternas te sustente, porque o seu braço é de ferro, o seu punho é de aço, e a sua mão está estendida para te ajudar, para te orientar, para dizer a você o que é necessário fazer para se manter firme e de pé. Nada é fácil, tudo é difícil, porém, nós temos Deus por auxílio, e se temos Ele por auxílio, iremos prosseguir avante até aquele grande dia. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê vitória e que o teu final de semana seja repleto de vitórias. Deus te abençoe muito, um forte abraço e um cheiro cheiroso com sabor de café com Deus Pai. E se Deus permitir, amanhã estaremos de volta com mais um cantinho do coração, é o Café com Deus Pai. Deus te abençoe sempre e eternamente. Amém?